Eu acho que são várias descobertas, assim. Uma delas é relacionada à vinda da corte. Então existem vários mitos, né? Primeiro, de que o Dom João apenas fugiu de Napoleão, de que ele era um homem, às vezes até tratado como um covarde, um medroso, coisa que de fato ele era medroso, mas covarde eu diria que não. O Dom João, em 1807, ele tomou uma decisão bastante inteligente, bastante razoável na época, porque Portugal era um país pequeno, sem condições de se defender da maior potência militar da época, que era a França Revolucionária de Napoleão Bonaparte, e enquanto todos os demais reis e rainhas eram presos, exilados ou decapitados, como aconteceu com Luís XVI e a Maria Antonieta na Revolução Francesa, o Dom João decidiu fugir para o Brasil. E ao fazer isso, ele coloca em marcha uma engrenagem que transformaria profundamente a colônia brasileira, ao ponto de nos levar à independência em 1822. Então, o historiador pernambucano Oliveira Lima diz que o Dom João foi o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. Ou seja, ele inventou o que nós somos hoje. Esse país grande, de dimensões continentais, em que todas as pessoas se reconhecem como brasileiras. Se a corte não tivesse vindo, muito provavelmente o Brasil teria se fragmentado em 3 ou 4 países, repúblicas independentes, como aconteceu com a América Espanhola. Existem outros mitos, por exemplo, de que na vinda para o Brasil, durante a viagem, a frota portuguesa teria sido dispersada por uma grande tempestade e o Dom João se perdeu e, navegando à deriva, por acaso, teria ido parar na Bahia. Isso não é verdade. Os documentos que eu encontrei mostram que o Dom João foi à Bahia de forma deliberada. Ele sabia que faria isso logo na altura da Ilha da Madeira, comunicou ao comandante da frota britânica que comboiava os navios portugueses. Ele tinha carta. Tinha. E outra, eles não se perderam em momento algum. Houve de fato a tempestade, mas os britânicos sabiam navegar como ninguém na época. Eles sabiam exatamente onde eles estavam em cada hora, cada minuto, cada dia. Era uma nau comandada por britânicos que trazia... Não, eram 58 navios portugueses, bastante desconfortáveis, não tinha banheiro, não tinha lugar para transportar pessoas, eram navios mercantis. Mas essa frota portuguesa era comboiada, era protegida por uma esquadra da Marinha Britânica, a Marinha de Guerra. Então eram os melhores navios da época. E os britânicos eram os grandes navegadores, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Então o Dom João foi à Bahia com a intenção deliberada de conseguir o apoio dos baianos. A Bahia era uma província importante, não é à toa que foi lá que ele anunciou a decisão mais importante dos 13 anos que ele passaria no Brasil, que foi a abertura dos portos, né? Então, ao fazer isso, o Dom João começou um trabalho muito bem sucedido de cativar a elite brasileira, que até então era dispersa pelo território, se comunicava muito pouco, era rival entre si, para as necessidades da corte, que chegou ao Brasil carente de recursos, de apoio político e financeiro. No caso da independência, existem vários mitos também. Então, começa pelo quadro do Pedro Américo, Dom Pedro nas margens do Ipiranga, cavalgando um cavalo alazão, Você um cavalo fala que fogoso. é um burrico. Na verdade, as testemunhas, existem várias testemunhas que estavam lá com o Dom Pedro, né? O Coronel Marcondes, do Vale do Paraíba, o Padre Belchior, de Minas. E ele se refere a uma besta baia. Ou seja, era uma mula, porque essa era a forma correta de subir a Serra do Mar. Ninguém subia a Serra do Mar num cavalo alazão, em época de caminhos muito íngremes, muito difíceis, perigosos. Eram as mulas de carga que conseguiam fazer esse trajeto de forma segura. Então, o Dom João estava cavalgando uma mula e não um cavalo, o que não tira nenhum mérito da independência do Brasil. Ele fez a independência, realmente é um gesto importantíssimo. A outra história curiosa... Só para falar do burrico ainda, como é que chama a besta? É uma bela besta baia, segundo o Padre Belchior. É isso. Ele também não chegou até o museu, onde teria sido dado o grito. Na verdade, nem deu o grito, não. Na verdade, são 2 gritos. Ou, aliás, são 2 declarações, não tem gritos, né? Uma ocorre no alto da colina, próximo da onde está hoje o Museu do Ipiranga, e com um grupo menor. E ele está um pouco indeciso, ele chama esse Padre Belchior de Pitangui, Minas Gerais, ele fala: padre, o que nós fazemos agora? E aí o padre diz: olha, se o senhor não declarar a independência, o senhor vai virar refém das cortes constituintes portuguesas. Então ele diz: então tá bom, está declarado, daqui para frente o Brasil está separado de Portugal. Aí eles descem, vão até a meia encosta, mais ou menos onde hoje está a Casa do Grito, que é uma construção posterior aos acontecimentos. E ali ele se encontra com a guarda de honra, que estava à espera, numa venda localizada ali.
Aliás, o Dom Pedro estava com dor de barriga, ele estava com problemas intestinais, então ele parava frequentemente, né? Ele parou nessa venda para ir ao banheiro. Isso, exatamente. Ele tinha parado antes, ele estava realmente com problemas intestinais, segundo as testemunhas. Mas nessa segunda parada, aí ele foi mais assertivo. Aí ele fala aquela célebre frase, né? Laços fora, soldados, estamos separados de Portugal, independência ou morte. Mas não chega a ser um grito. É uma conversa entre pessoas, era um grupo relativamente pequeno, muito jovem, cerca de uma dúzia de pessoas. Então é como nós estamos conversando aqui. Mas a consequência é sim, a separação de Brasil e Portugal. Você tem ideia se essas versões já foram alteradas nos livros de história ou não? Não, eu acredito que não, porque a história ela é uma disciplina muito curiosa. Assim, os fatos dos personagens eles são verdadeiros, eles estão congelados no passado, não mudam mais. Mas a história continua mudando o tempo todo pela forma como nós olhamos o passado. A história é uma ferramenta de construção de identidade individual e coletiva. Então, nós olhamos para o passado em busca de explicações. É como se nós olhássemos para um espelho para entender quem nós somos hoje. E às vezes nós precisamos adulterar, mudar, construir mitos em cima do passado para justificar necessidades, valores, aspirações de hoje. Então a história é muito sujeita a manipulações que se refletem nos livros didáticos. E é natural que seja assim. Ou seja, a história da forma como ela era ensinada no regime militar, uma história épica, marcial, era bem diferente da história hoje ensinada nas escolas sob o governo do PT, um governo de esquerda. Então, mas demora, até que essas novas versões se incorporem aos livros didáticos, demora um pouco. Nesse dia ocorre uma ruptura drástica, brusca na história brasileira. Ou seja, todo um modelo de construção nacional, todo um imaginário, uma fórmula de construir um Brasil imperial que se espelhava na Europa, na corte de Viena, de Versalhes. Um Brasil que tinha barões, viscondes, duques, imperador, rei, teve o rei Dom Pedro. Desmoronou. E aí vem a República. Agora, é uma coisa muito curiosa, o que me chamou muita atenção durante as pesquisas, é que a monarquia ela desaba menos por força dos ideais republicanos e mais por fragilidade do próprio império. Ou seja, o imperador Pedro II estava cansado, estava velho, doente, com diabetes. Ele quase morreu no ano anterior, em Milão. Ele já não tinha mais disposição de governar. O exército estava brigando com as autoridades imperiais porque se considerava desprestigiado depois da Guerra do Paraguai. Então é a chamada questão militar, uma série de conflitos que levou ao golpe do Marechal Deodoro na manhã do dia 15 de novembro de 1889. A hipótese de um terceiro reinado era muito pouco provável, porque a herdeira do trono era uma mulher, a princesa Isabel. E esse era um país machista, conservador, que relutava a ideia de ter uma mulher no trono. E por fim, ao acontecimento decisivo, a pá de cal no Império, que foi a abolição da escravidão pela Lei Áurea de maio de 1888. Ou seja, os barões do café, que dependiam da mão de obra cativa, se consideraram traídos pelo trono e viraram republicanos. Eles realmente se bandearam para o Partido Republicano, para a campanha republicana da época. De maneira que essas são as principais razões da proclamação da República. Do lado dos republicanos, havia um grupo que fazia muito barulho no Rio de Janeiro, que eram os jornalistas, os intelectuais, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Saldanha Marinho, mas que tinham pouco voto. Havia os cafeicultores de São Paulo. Todos contra o fim da escravatura. É isso, os cafeicultores de São Paulo, eles demoraram a aderir ao abolicionismo. Eles eram escravagistas, até pouco tempo antes. Mas ali estavam Campos Salles, Prudente de Moraes, o Glicério de Campinas, que hoje batiza a Baixada do Glicério em São Paulo, Francisco Glicério, que também era um grupo bastante forte, poderoso economicamente, mas também não tinha voto, tinha pouco voto. E por fim tinha a Mocidade Militar do Benjamin Constant, que era um grupo muito jovem, de jovens oficiais, que professavam as ideias do filósofo francês Auguste Comte. Eles eram positivistas. E eles achavam que num país de muitos pobres, escravos abandonados à própria sorte, 80% de analfabetos, era preciso uma ditadura republicana, ou seja, um grupo ilustrado, vanguardista, supostamente mais bem informado do que a média da população, que tutelaria a república até que o resto do povo estivesse preparado para cuidar dos seus próprios destinos.
Como esses republicanos estavam divididos, não tinham voto, eles embarcaram numa canoa golpista do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, essa república que prometia ideais civis, liberdade de expressão, ampliação do direito de voto, alfabetizar as pessoas, ela logo se converteu numa ditadura, com o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Então, é muito interessante você observar um descolamento entre as promessas e a prática republicana no Brasil. Essa hipótese é muito boa. Primeiro que ela é muito improvável, né? Realmente a monarquia estava muito fragilizada e o Brasil tinha sido também transformado pelas mudanças na história da humanidade durante o século XIX. Dom Pedro virou piada, né? O Dom Pedro era satirizado na imprensa, eles chamavam de Pedro Banana, Pedro Dorminhoco, porque ele estava muito cansado, ele ficava cochilando nas cerimônias públicas. Então ele era ridicularizado, era realmente uma situação bastante triste. Mas esse é um século de Darwin, de Marx, de Freud, de grandes mudanças na ciência, na tecnologia, invenção do telefone, invenção do trem, da eletricidade, do automóvel. Então o Brasil foi muito afetado por essas mudanças todas e é muito pouco provável que a monarquia sobrevivesse. Mas se tivesse sobrevivido, hoje nós seríamos um império, ou seja... Uma Inglaterra? Provavelmente, mas eu não diria que nós seríamos a Inglaterra, não. Nós teríamos o barão Renan Calheiros... o Visconde Henrique Alves, o Duque José Sarney, ou seja, a elite brasileira seria... Duque Sarney, você desceu demais. Seria isso, ou seja, não tenhamos dúvidas, ou seja, a elite brasileira não seria diferente pelo fato do regime político ter se mantido monárquico ou não. É importante que não são as leis, não é o regime político que transforma um país de forma estrutural. É a educação, é a cultura, é a capacidade da sociedade se pôr de acordo a respeito dos seus caminhos em direção ao futuro. E essa é a grande dificuldade, tanto na monarquia quanto na república. O Brasil é um país que tem grandes dificuldades em se pôr de acordo a respeito das suas leis, a respeito do seu comportamento, a respeito da ética, tanto na administração pública quanto nas relações privadas, né? As pessoas às vezes criticam o Congresso, dizem que todo mundo lá é corrupto, pregam o voto nulo, mas elas dão propina para o guarda que surpreende numa ultrapassagem proibida, jogam lixo na rua, furam a fila, deixam o som ligado até de madrugada sem se importar com o sono do vizinho. Ou seja, às vezes nós cobramos do Estado padrões de ética, de cidadania, de eficiência que nós não cultivamos nas relações privadas. Então, eu diria que essa situação não mudaria muito com a República, até porque com a monarquia. Até porque a monarquia ela não conseguiu resolver um problema básico da sociedade brasileira, que foi a educação. Na independência, 99% dos brasileiros eram analfabetos. Na proclamação da República, ainda 80% eram analfabetos. Isso depois de 67 anos de império. Então você vê que são coisas estruturais que tanto fazia que fosse república ou monarquia. Nós teríamos um grande desafio até hoje, né? Quais foram as mentiras que foram prometidas, né? As mentiras não, as promessas que foram feitas, né? E que não aconteceram no primeiro instante da República? Eu acho que a principal promessa é de incorporação da sociedade no processo político brasileiro. Ou seja, os propagandistas republicanos, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Silva Jardim, eles propunham que essa fosse uma república com uma cara bastante parecida com a República dos Estados Unidos, uma república liberal, uma república que respeitasse a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, os direitos civis, o direito que incorporasse as pessoas no processo político. E não é isso que acontece, ou seja, como 80% das pessoas eram analfabetas, nós, a rigor, não tínhamos cidadãos de pleno direito. Os escravos, tinha partido político ainda? Não, tinha os partidos liberal e conservador durante o Império, mas era um partido da elite que se alternava no poder. O quociente eleitoral, depois da proclamação da República, até 1930, foi menor ou igual, em alguns anos, ao dos últimos anos do Império. Uma parcela muito pequena da população é que votava. Os mesmos barões do café, a mesma aristocracia rural que mandava no Império, continuou mandando na República. A mulher votou a partir de 32? A mulher só votou a partir de 1932 com o decreto do Getúlio Vargas. Ou seja, o direito de voto das mulheres se manteve inalterado.
E principalmente a fraude eleitoral, que era uma característica do Império, se manteve impávida. O chamado voto de cabresto dos coronéis se manteve não só até 1930, mas depois disso, até muito recentemente. Então, eu diria que nós temos no Brasil, aliás, uma república monárquica. Dizem que até hoje, né? Até hoje. Bolsa Família. Isso, que no fundo, se você observar o imperador bem, já dava. Claro que o Brasil precisa distribuir renda e tal, mas Sem de dúvida. uma certa forma, o Bolsa Família pode ser interpretado também como um curral eleitoral, um viveiro eleitoral, para usar um termo do Joaquim Nabuco no século XIX, né? Onde os políticos pescavam as suas eleições. Então, você vê que a situação não mudou muito, não, mesmo. Mas eu diria assim, que é uma mudança fundamental no Brasil nos últimos 30 anos, a partir de 1984, a partir da campanha das diretas já. Ou seja, é o povo nas ruas pedindo o direito de votar. E desde então nós vivemos uma democracia sem rupturas. É um processo difícil, em que milhões de pessoas têm de se pôr de acordo nas urnas, com interesses divergentes. Mas eu diria que não existe outra forma de construir o Brasil de forma organizada, estruturada, senão pelo consenso da população, que tem que se beneficiar das políticas que resultam dessas escolhas nas urnas. E você acha que o sistema da República, proclamado lá em 1889, é o melhor para o país? Sim, eu acredito que sim. O espírito republicano? Sim, eu acredito que sim. A República vem do latim e significa coisa pública, né? Ou seja, na monarquia, na verdade, a coisa pública, os recursos públicos são do monarca, são do rei. É ele que tem a prerrogativa de decidir sobre os recursos públicos. Aliás, é muito curioso. Quando Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, ele raspou os cofres públicos de Portugal e trouxe para o Rio de Janeiro. Quando ele voltou em 1821, ele raspou os cofres do Banco do Brasil e levou para Portugal. Portanto, os recursos públicos não eram da nação, eram do rei. Era da monarquia. Claro que no Império Brasileiro isso mudou, era uma monarquia constitucional e tal. Mas o que a República propõe é realmente democratizar, pactuar melhor o uso, a aplicação e a gestão desses recursos públicos. Mas eu diria que isso não aconteceu, não. O que nós tivemos até 1984, pelo menos, são imperadores republicanos, ou aristocracia rural, até 1930, que era a mesma aristocracia que mandava no Império, e aí só mudou a nomenclatura, onde era o imperador, agora tinha um presidente, eleito pela fraude eleitoral, pelo voto de cabresto, ou um imperador republicano como Getúlio Vargas, de 1930 a 1946, ou seja, um homem forte, o Estado Novo, o imperador que organiza tudo sem parte. Ou então a república tutelada pelos generais do regime militar de 64, que também são imperadores republicanos. Então é muito interessante essa república que realmente ela promete uma determinada coisa, mas ela mantém uma prática da monarquia. Aliás, isso explica muito a forma como nós vemos o Estado hoje. É isso que eu ia entrar exatamente isso. Você estava falando que a partir de 84 mudou, né? 1984 mudou. Mas eu acho que alguns republicanos, né, não entenderam a mudança. Você pega, por exemplo, o estado do Maranhão, que é hoje um feudo ainda da família Sarney. Né? É o pior IDH do mundo, do Brasil, o estado com o pior IDH, o estado do Maranhão. Quer dizer, ainda fica a ideia, eu estou pegando o Sarney apenas como exemplo, mas em vários outros estados ainda sobrevive o coronel. Você acha que nós nunca vamos eliminar isso? Sim, eu sou otimista, mas eu acho que nós precisamos calibrar as expectativas em relação ao Brasil. Realmente, nessas regiões em que é dominada pela pobreza, pelo analfabetismo, por uma população completamente à margem de qualquer possibilidade de participar tanto do processo político quanto da sociedade produtiva, econômica, tanto faz que tenha sido monarquia ou república. Por isso que eu me referi no começo da nossa entrevista ao barão Renan Calheiros, ou ao duque José Sarney e visconde Henrique Alves. Ou seja, tanto faz. Eles são os mesmos chefes regionais que dominam uma população que no fundo não ainda incorporou, não foi promovida à condição de cidadão, de pleno direito, cidadãos de pleno direito. Agora, nós estamos no caminho, ou seja, quando o Brasil escolheu a democracia, isso significa mudar a base de tudo que nós somos, inclusive
terminar a construção do Estado republicano, que eu acho que é uma tarefa incompleta no Brasil. As instituições republicanas foram construídas até 1984 de cima para baixo. Era sempre essa elite que tutelava os imperadores republicanos, um grupo cuidando dessa enorme geleia geral, herdada ainda do período colonial e marcada pelo analfabetismo, pela pobreza, pelo latifúndio, pela concentração de riquezas. Agora, de 84 para cá, nós escolhemos um outro caminho, que é reformar essas instituições. Eu acho que isso se reflete, por exemplo, nas manifestações que nós vemos hoje. Há uma grande estranheza entre sociedade e Estado no Brasil. Nós não nos reconhecemos do que está em Brasília, mas nós sonhamos com coisas melhores. Mas fomos nós que mandamos para lá a nossa Brasília. Então, você está tocando um ponto fundamental. Nós ainda temos uma perspectiva monárquica do poder no Brasil. O brasileiro não participa de nada, ele não participa de sindicato, de assembleia de condomínios, de prédios, de reuniões de pais nas escolas, não participa dos partidos políticos, ele vota e no dia seguinte ele se esquece em quem ele votou, mas ele espera tudo do Estado. Ele espera que o Estado que seja provedor de segurança, de educação, de saúde, de transporte da melhor qualidade. Mas ele não participa. Então essa é uma perspectiva monárquica. Nós esperamos um rei, um imperador, um pai que cuide, um salvador da pátria. É o país dos salvadores da pátria, um país messiânico. Ou seja, nós esperamos agora, num ambiente de democracia, quem constitui o Estado são os brasileiros, somos nós. Então, é preciso que as manifestações de rua se convertam em voto consciente, porque essa é a ferramenta que nós temos numa república e numa democracia para transformar o Estado, para que esse Estado seja provedor das necessidades que nós queremos. Então é importante participar da atividade política, ou seja, o voto é uma conquista longamente esperada, custou muito sacrifício, muita luta dos brasileiros que nos precederam. Então nós temos que fazer jus ao direito de voto que nós temos hoje. Mas principalmente nós precisamos participar. Quem constrói cidadania não é o Estado, é a sociedade brasileira. Então, aliás, você não deve imaginar que exista em Brasília um Estado mais cidadão, mais ético do que a média da sociedade brasileira. É o contrário. É uma sociedade educada, uma sociedade ética, uma sociedade cidadã, uma sociedade honesta, que constitui nas urnas um Estado com esses mesmos padrões, com esses mesmos valores.